países estabeleceram parceria estratégica em 2006 e cooperaram intensamente em instâncias internacionais, a exemplo da ONU, do G20, do BRICS, do IBAS e do G4. E o presidente Lula também deve se reunir entre hoje e amanhã com os presidentes da Câmara e do Senado. Eles devem tentar chegar a um acordo sobre o futuro do IOF, que o governo tentou aumentar, o Congresso barrou e o Supremo Tribunal Federal derrubou. Nos bastidores, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem sinalizado apoiar o corte de emendas parlamentares e de desonerações em troca da desistência do governo de aumentar o IOF. Para falar sobre a importância dessa negociação e os rumos do imposto, eu converso agora com o Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School. Honorato, boa tarde para você. Obrigado pela gentileza de participar ao vivo aqui com a gente no Radar. Honorato, essa sinalização do presidente da Câmara sobre conversar a respeito de emendas, conversar a respeito de desonerações, pode ser um bom caminho? Porque são duas distorções que a gente tem também, né? Boa tarde, é um prazer falar com todos vocês aí. Nós estamos numa situação em que efetivamente tem que ter um acordo, né? Quer dizer, você criou um impasse aí, o impasse está envolvendo o executivo, está envolvendo o legislativo e agora também o judiciário, né? Porque, na verdade, a proposta é que haja aí uma conversa dos três poderes em relação ao IOF. Então, a expectativa é que haja uma saída, né, desse impasse, mas seria muito proveitoso para o país e para a discussão fiscal e que se pensasse além um pouco só da questão do reajuste do imposto ou de como esse reajuste vai ser feito, né? Quer dizer, a gente tem uma situação de gastos públicos bastante forte no país, né? Um desequilíbrio nos três poderes em termos de gasto público. Então, se você tiver um caminho, e é sempre muito positivo ter um caminho do consenso, mas que esse consenso também transcenda só a ideia de aumento de impostos, né? Pois é, a gente tem acompanhado, né, nesse embate entre os poderes, Honorato, críticas ao governo federal por buscar equilibrar as contas apenas a partir da via arrecadatória, o que é uma crítica legítima e é um fato que isso vem acontecendo. Agora, por outro lado, as críticas partem, no caso do legislativo, né, de um poder que também vem funcionando movido por emendas parlamentares, que até aqui não aceita negociar essas emendas. Quando há algum atraso, alguma demora, alguma questão envolvendo o repasse dessas emendas, trava tudo ali. E sem falar em outras decisões, como a decisão recente, por exemplo, de equilibrar a proporcionalidade da representação dos estados brasileiros com um aumento de deputados na Câmara, né? E a Câmara sempre fala, não, o povo brasileiro não aguenta mais impostos, e é verdade, nenhum de nós aguenta mais. Agora, vai fazer uma pergunta perguntando para os brasileiros se alguém quer mais deputados também, né? Alguém tem dúvida de qual vai ser a resposta? Então, essa sinalização da parte do Legislativo seria um passo maduro, no sentido de uma direção de que todos os lados envolvidos possam dar a sua parte, possam honrar com a sua responsabilidade? Eu lamento, mas eu creio que ainda não vai ser esse momento em que os deputados, né, e os senadores e o governo, o executivo vão ter uma capacidade de olhar para essa questão dos gastos, né? Você vai ter ali um ajuste, eu diria, marginal ali no ponto de organizar essa questão dos tributos, né, especialmente do IOF, mas essa conversa mais, eu diria, mais profunda, mais estrutural, isso não vai acontecer, né? Você estava comentando a questão do aumento do número de deputados, ninguém pensa em equalizar a proporcionalidade com menos deputados, né? Vamos diminuir um pouquinho de todos os estados? Isso não acontece. Hoje a gente tem o legislativo mais caro do mundo, né, em termos proporcionais. Se você dividir o custo do nosso legislativo pelas pessoas, pelos brasileiros, é o mais caro. O judiciário é o mais caro do mundo. E o governo federal também tem uma série de amarras. Quer dizer, ele hoje trabalha com 92% do orçamento travado, né? Ele não pode mexer nesse orçamento. Então, seria bem-vindo que numa conversa dessa de conciliação também se pensasse em que mecanismos de corte de despesas efetivo, de mudança de algumas regras do jogo que permitisse uma flexibilidade orçamentária em momentos de crise. Então, a gente torce para que haja esse momento de sabedoria, mas que eu não creio que vai ser agora, né? Agora ainda vai ser um ajuste pontual para resolver essa encrenca pontual que a gente tem hoje no país.
A gente vê uma resistência em se levar algo mais estruturante adiante, porque isso mexeria com alguns pontos que são muito sensíveis politicamente, né, Honorato? Ou seja, a gente está falando de vinculação do salário mínimo a aposentadorias, pensões e programas sociais, a gente está falando de pisos constitucionais para a saúde, para a educação. Agora, existe saída fiscal que não passe por esses pontos estruturantes? Olha, existem algumas saídas que são ligadas a leis, quer dizer, você tem que reorganizar uma parte legislativa em termos de gastos, né? Você tem que voltar o controle do orçamento a ser do governo. Infelizmente, isso é uma coisa que outros ministros já têm reclamado, quer dizer, o orçamento é uma peça quase de ficção, absolutamente engessada, em que o Estado não tem condição, o Estado que eu digo é o Executivo, não tem condição de fazer ajustes, né? Você tem que ver a eficiência do Estado, né? Principalmente esses super salários, esses gastos que são custos fixos do governo, que não são atacados em nenhum momento. Então, a solução, a saída seria um pouquinho mais, eu diria, estratégica, né? De colocar o país num rumo que é o rumo das grandes economias, né, que tem essa flexibilidade orçamentária. O que eu acho que é muito bom que está acontecendo é que a sociedade está começando a ficar um pouco cansada disso, porque você tem os setores produtivos, o Brasil é uma potência em diversos setores, a gente sofre para conseguir produzir e você deixa ali 35%, quase 40% de tudo que fatura em impostos. Então, a sociedade está começando a ver, a gente precisa ter uma legislação tributária, gastos públicos aderentes e condizentes com o país. Tem que ter Estado, tem que ter organização pública, tem que ter serviço público, óbvio que tem que ter, mas precisa se orientar a isso que caiba no bolso de quem paga, e quem paga é o setor produtivo, né? O governo levou adiante esse aumento do IOF, que depois acabou derrubado, porque estava à mão, quer dizer, o Executivo tem a prerrogativa constitucional de mexer em impostos sobre câmbio, sobre crédito, sobre seguros, né? E o IOF se enquadra nessa categoria. Entrou na discussão judicial sobre qual a motivação para isso, se seria uma motivação regulatória, como caberia ao IOF, ou arrecadatória, como o governo deixou muito claro em vários momentos que, né, estava olhando para essa arrecadação. Agora, embora, entre muitas aspas, prático mexer no IOF, e a gente viu que não é nada prático, mas enfim, estava à mão naquele momento, mas o IOF em si, pelas suas implicações, é um caminho, teria sido um caminho positivo para melhorar a arrecadação em algum viés que se pudesse observar? Olha, eu tenho feito uma comparação que o IOF é mais ou menos aquilo que acontecia alguns anos atrás, quando faltava dinheiro em casa, a pessoa ia procurar as moedas na gaveta, na bolsinha, sabe? Vai catar os trocados para ver se consegue juntar o dinheiro, né? A geração mais nova não tem, faz todo o pagamento online, mas quem é mais antigo lembra disso. A saída do IOF é nada mais do que você buscar no fundo da gaveta, no fundo da bolsa, uma saída pontual para conseguir cobrir um problema que é muito mais sério. Então foi bem o que você disse, quer dizer, era a saída que estava à mão, parecia mais fácil, de um imposto que não é feito para isso, né? O imposto ele tem muito mais um perfil até regulatório, de política monetária, política cambial, e no fundo você está usando mão daquilo que está na mão, da última moedinha da gaveta, para tentar salvar o equilíbrio. Não é por aí que a gente vai arrumar, né? Quer dizer, o equilíbrio fiscal, o ajuste das contas passa por seriedade, um objetivo que tem que passar pelos três poderes, né? Não o Poder Judiciário fazendo um papel de regulador, isso também não está correto, mas o Legislativo tem que ter um compromisso de responsabilidade com o Executivo e a gente buscar o equilíbrio fiscal, porque foi num período de superávit primário, de equilíbrio fiscal, que a gente conseguiu estabilizar a nossa economia. Então, nada mais correto da gente seguir uma linha de que a gente já teve sucesso, né? Honorato, o governo vem tratando essa questão do IOF muito sob um ponto de vista de luta de classes, né? De uma resistência em taxar os mais ricos e uma tendência de empurrar a responsabilidade para os mais pobres. E, de fato, a gente vê alguns pontos, como, por exemplo, combater os supersalários com uma oposição majoritária na Câmara dos Deputados. Semana passada nós demos mesmo aqui uma pesquisa
indicando que mais da metade dos deputados são contra levar adiante o projeto que taxa os supersalários. Isso sem falar em outros pontos que estão sendo discutidos ali, que afetariam, vamos dizer assim, a camada de cima e que tem uma resistência do Congresso em levar adiante. Quando se fala em reformas estruturantes, de fato seria empurrar a responsabilidade para as pessoas mais pobres ou não é bem assim? Não, eu acho que essa discussão acaba sendo sempre trágica, né? No sentido de que você simplifica as coisas, né? Tanto por um lado como um outro, quer dizer, os ricos no Brasil pagam relativamente pouco imposto pelo que recebem, né? E os pobres também pagam muito imposto, né? Pelo que recebem. O problema é que o pobre tem menos saídas para isso. Agora, isso não é uma batalha de classes, é uma questão de justiça, né? Se você tem aí um mega empresário, uma grande empresa que paga 35% de imposto para um governo que é ineficiente, o dinheiro vai embora. Se você tiver uma carga, vamos dizer, 10% menor, tá? Estou exagerando aqui, são 10% a mais de receita que sobra na mão do empresário para ele investir, para ele construir, para ele participar de um negócio, para ele gerar emprego, né? Então, o imposto, o nome já diz, ele está imposto, ele impacta todo mundo, quer dizer, quando você mexe com o IOF, mesmo que as alíquotas sejam diferentes, o pobre também vai pagar mais imposto, porque aquele que está devendo, que está do crédito rápido, vai ter que pagar mais imposto, né? E você precisa criar mecanismos de mostrar para quem vai pagar mais imposto que o governo está fazendo o papel dele. Quando eu falo governo, é o Estado, né? Então, você pega aí a estimativa de super salários esse ano, é da ordem de 10 bilhões. Se você dividir esses 10 bilhões pelos beneficiários do Bolsa Família, são R$ 42 a mais por mês para cada pessoa, né? Isso, para quem ganha os Bolsa Família, é uma diferença. Então, não é uma questão de tirar de rico e de pobre, mas é de distribuir adequadamente o recurso, né? E dar mais fôlego para a economia funcionar. Quer dizer, se o Estado pega menos dinheiro do público, a economia funciona mais, tem investimento, tem crescimento. Se a gente já está crescendo com essa forca amarrada dos impostos no pescoço, imagina se a gente tivesse esse laço um pouco mais fraco, né? Mas você acha, por exemplo, que o Brasil deveria rever a vinculação de benefícios da Previdência e de programas sociais ao salário mínimo? Pensa o seguinte, o salário ele tem que ser alguma coisa relacionada à produtividade. Concorda comigo? Quer dizer, quanto mais você se aproximar do lado da produtividade, quer dizer, a pessoa ganha mais porque ela produz mais, porque ela tem mais rentabilidade, ótimo. Você não pode atribuir produtividade a um salário que é tabelado, que não é uma produção, né? O salário mínimo ele é uma tabela, vamos dizer assim, né? Ele é um valor fixo, independente da produção. Agora, por outro lado, você tem que garantir uma renda mínima para as pessoas que são desassistidas. E você tem que ter um salário mínimo adequado, né? Quando você critica a questão da vinculação do salário mínimo, você tem um problema sério porque você tem uma classe de pessoas que vive dessa renda, né? Talvez se a gente olhar para o lado da pirâmide, que tem um salário muito maior, especialmente no funcionalismo público, de repente as compensações também seriam importantes. Então, a vinculação é ruim porque você está atribuindo um aumento de valor, né, em função da inflação e de uma produtividade que não existe. O que não significa que você tem que abandonar a ideia de que o salário mínimo tem que ter um valor justo para que as pessoas tenham a capacidade de sobreviver, né? Então, o desequilíbrio ele é mais complexo, né? Você vai criando tantos desequilíbrios, quer dizer, agora eu aumento o salário mínimo porque eu aumentei de todo mundo, mas eu aumento para uma pessoa, por exemplo, que está aposentada. Então, eu tenho que ter um olhar mais econômico, claro disso, que a remuneração tem que ser de acordo com a produção e eu tenho que ter uma renda mínima básica que garanta as pessoas que não têm emprego ou não têm acesso ao trabalho consigam sobreviver no final do mês também. De que forma essa incerteza fiscal afeta a nossa economia? Olha, a grande vantagem que a gente está vivendo no mundo de hoje é que as incertezas são complexas, né? Vocês que estão aí na televisão sofrem isso, a cada semana tem a novidade da vez. Então, no mundo tumultuado como a gente está vivendo, economicamente também, e veja, eu não acho que a gente tenha grandes impactos. Eu acho que o impacto é a corrosão estrutural nossa mesmo, da nossa estrutura.
né? Porque, comparativamente, o mundo também está bagunçado em termos fiscais, né? Em termos de gasto público. A gente vê as notícias aí dos Estados Unidos que eles também estão caminhando para um déficit estratosférico. A diferença é que eles emitem a moeda que todo mundo usa, né? Mas o Brasil, a gente só tem que tomar cuidado porque esse desarranjo fiscal vai atrapalhar a gente lá na frente. E a gente já sabe como isso acaba. Isso acaba em inflação ou acaba num ajuste, né, com recessão, com atraso econômico. Então, indo bem direto à sua pergunta, com certeza, quer dizer, esse desajuste fiscal cria insegurança, mesmo que não impacte imediatamente agora na taxa de juros ou na percepção externa, mas isso corrói por dentro a saúde da economia. E lá na frente a gente vai pagar uma conta ou de inflação ou de recessão muito forte. Carlos Honorato, economista, professor da FIA Business School. Muito obrigado, Honorato, pela sua entrevista aqui e uma boa semana para você. Um grande prazer em falar com todos, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado. Quem também acompanha esse assunto é a nossa analista de política e economia, Júlia Lindner, com quem eu falo agora ao vivo de Brasília. Júlia, boa tarde para você. Como é que está a temperatura aí para essa conversa entre o presidente Lula, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, depois que as relações deram uma estremecida aí nas últimas semanas? Turci, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Tem expectativa, inclusive, para a marcação dessa reunião, porque, embora tenha muita especulação sobre um encontro provável entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, ele ainda não foi formalmente agendado. Então, tem uma expectativa geral para quando isso vai acontecer e também para saber o teor. Isso é importante agora para todos os poderes envolvidos. Os 3 poderes agora estão debruçados sobre essa questão, justamente porque acabou caindo lá no colo do Supremo Tribunal Federal e os ministros da Suprema Corte estão com um certo receio de entrar em mais um tema que poderia ser visto como uma invasão, né, das competências, especialmente do Legislativo. Então, agora tem uma tentativa geral de colocar panos quentes nisso e de todos os envolvidos de buscar uma solução até a reunião, né, de conciliação marcada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 15. Então, agora a tarefa geral, isso já foi falado hoje por vários integrantes e aliados do governo, como, por exemplo, o líder do PT, Lindbergh Farias, é tentar um entendimento pela via política, justamente para evitar que tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal que poderia acirrar ainda mais os ânimos. Então, a gente teve aquela decisão de Moraes, que foi até controversa do ponto de vista jurídico, porque ele acabou não entrando no mérito se de fato o decreto do governo era constitucional ou não, embora ele tenha ali feito algumas ponderações sobre ele e também sobre a decisão do Congresso de derrubar esse decreto do governo. Então, paira ainda a dúvida de qual seria o entendimento, né, formal da Suprema Corte, que ainda poderia também ter uma decisão do seu pleno, mas a ideia geral, né, tanto por parte do Congresso, pela cúpula, né, quanto do governo, seria buscar esse entendimento e, para isso, esse encontro de Lula com os presidentes da Câmara e do Senado vai ser fundamental. Além disso, o governo vem trabalhando para melhorar o clima, não só em relação ao tema do IOF, que virou um tema muito sensível, inclusive existe uma dificuldade até de discurso para se voltar, né, para tentar realmente retomar esse decreto, que seria uma intenção do governo. O governo vem sinalizando de que não quer desistir, mas no Congresso existe muita resistência em relação a isso, mas tem também, é claro, a questão das emendas parlamentares, que vêm sendo liberadas agora com mais celeridade. Tem ainda uma discussão acontecendo de indicações de cargo. Vale lembrar que vai ter uma indicação muito importante, por exemplo, para o comando dos Correios, que é um cargo muito cobiçado pela União Brasil, que comanda o Ministério das Comunicações, então é um pleito antigo. Então tem várias possibilidades ainda na mesa, mas tudo só vai ser definido pelo presidente Lula e por isso que essa conversa que ele deve ter com Alcolumbre e Hugo Mota é tão fundamental. Agora fica todo mundo na expectativa e também os líderes voltam a conversar, porque nos últimos dias as conversas tinham sido suspensas, então a partir de hoje que esse assunto vai ser retomado e fica também aquela pressão do governo, né? Inclusive hoje o deputado Lindbergh Farias frisou muito isso, o governo tem frisado também, que é aquele risco de, se não houver um entendimento sobre o IOF e o decreto realmente ficar mantido, né, derrubado da forma que está, o governo vai ter que contingenciar mais recursos e aí com isso deve contingenciar também
as emendas parlamentares. Como você falou antes, tem um discurso ali de Hugo Mota de que poderia aceitar também esse corte nas emendas, mas no Congresso não é bem assim. Então ainda vai ter que ter essa conversa para ver se vão aceitar um contingenciamento maior ou se vão buscar outras fontes de recurso para o governo que poderiam ser, inclusive, propostas pelo Congresso. Turci. Vamos acompanhar então se vai rolar o encontro e o que é que vai sair dele. Obrigado, Júlia.